lá se você já tivesse um sistema de holding familiar desse modelo básico implantado. Lembra que os imóveis foram colocados dentro da empresa pelo valor do imposto de renda de acordo com aquele benefício que eu falei da imunidade da Constituição. Então, ali embaixo eles ficaram por 4 milhões e 300, certo? 4 milhões e 300. Então, pelo cartório de notas, todo o imposto que a gente pagou, honorários aqui, os advogados brigam comigo. Esse aqui disse comigo, disse logo assim a mim, não, eu preciso de um dinheirinho aí mesmo para fazer isso aí. Então, ele ainda queria uma pontinha aí, sabe? Então, assim, tem como reduzir, oscilar algumas coisas, mas pode ser que você sempre precise de ajuda e vai fazer alguma coisa. Então, reduziu tudo, no imposto reduziu. Por quê? Porque as bases de cálculo são bem diferentes e você vai ter uma diferença aí na questão do inventário, só dessa questão desse patrimônio de R$ 867.650 de um para o outro, só por causa de um mecanismo que você fez. Isso aqui eu estou falando de um modelo básico, que a gente chama de modelo de uma célula, que é o modelo de holding patrimonial de uma célula. Você pode fazer, geralmente o modelo de 3 células, que a gente chama aqui, são as 3 empresas, ou até mesmo 4, quando coloca 4 células, ela consegue economizar mais. A gente faz uns mecanismos por dentro, onde faz transições de cotas e compra das cotas pelo capital lá. Então, a gente consegue economizar muito mais pelo outro modelo. Tem modelo que a gente muda também o domicílio fiscal, tem várias alternativas. Eu volto a dizer, cada caso é um caso. O que eu falo muito de holding, assim, é interessante eu falar um pouquinho sobre holding, porque holding, hoje é muito vendido o sistema de holding no mercado e o pessoal não entende muito. Você entende o que são as dificuldades. Qual é a dificuldade de holding? Quando vai vender, você diz assim, Eri, eu vou vender um sistema de holding para você. Você tem casa? Aí ele diz assim, tenho. Hoje, em torno de 70% dos brasileiros têm casa própria. 70%, em torno de 65%, têm casas quitadas. Vocês acharam esse número o quê? Estranho? Imaginava que era isso? Pois é isso. 65% dos brasileiros têm casa quitada. Então, assim, todo mundo que tem um imóvel precisa disso aqui. Porque, na verdade, se você não tem família, você vai ter. Se você hoje não tem um imóvel, você vai ter. É o natural. Então, todo mundo precisa se blindar para isso aqui, porque o inventário é uma ferramenta muito cara, né, desgastante, e hoje o sistema de holding ainda é o que a gente tem atual nessa legislação que a gente tem brasileira, muito complexo, é um sistema que hoje nos fornece muita segurança, nesse de familiar, muita segurança para a gente poder fazer uma transição sucessória para os nossos filhos. Então, assim, não vale a pena você hoje deixar de fazer, ou deixar de procurar um profissional que atue nessa área para poder entender o seu cenário, se você tem um imóvel, se você procura ter uma sucessão tranquila para seus filhos. O Theo, né? O menino Theo, né? O Theo estava falando aqui sobre a sucessão, da questão da sucessão, eu me lembrei logo que ele falou. Realmente, você, em vida, você tem que deixar seu filho ali treinado, como é o que a gente aprendeu aqui o dia todo, que é o que a gente faz aqui em sua maioria. Creio eu. Então, assim, nesse caso, você treina o filho, mas a parte que é dele vai estar guardada no cantinho certo, sem nenhum problema, tudo certinho, e você vai continuar administrando esses bens do seu jeito. Ninguém vai mexer em nada e vai ter tudo tranquilo. Imagine aí chegar numa situação que, no caso, nem todo mundo vai ser João Kepler, nem todo mundo vai ser João Kepler. Então, assim, tem um patrimônio que seja ali de 1 milhão, a gente colocou aqui 4, de 1 milhão, e quando chega para partir, a família não tem instrução, não tem conhecimento, não tem nada, começa a se matar por causa disso, voltando a dizer. Podendo ter um sistema desse, procurar um profissional, se você tiver um amigo que tem patrimônio, que tem imóveis, pode procurar um profissional, mande organizar. Só ele é caro um sistema de holding? O sistema de holding, só pela economia que eu lhe mostrei aqui, de um modelo básico, já mostra o quanto ele pode lhe trazer de benefício. Geralmente os profissionais cobram pela redução que eles conseguem trazer para vocês. Mas se você for perguntar quanto é um sistema de holding hoje no mercado, entre 30 e 50 mil reais eles fazem, os profissionais fazem, geralmente dura em torno de 6 meses. Por quê? Porque todo o processo vai ter que ser feito, dar entrada nessas imunidades, tudo isso é de forma administrativa, nada judicial. Tudo de forma administrativa, mas cada caso é um caso e cada caso tem que ser estudado de acordo com a legislação de cada município. Então, assim, a holding patrimonial, o que a gente queria trazer para vocês era isso, explicar um pouco a vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu acho até bom, porque eu adoro escutar para a gente poder discutir sobre o assunto. Não sei se ficou claro. Vocês conheciam, como disseram, pouca gente conhecia, alguns já tem, né? Aqui você tem, como é seu nome? Aqui você tem, é familiar ou é de participação?
sim, você investe, você não tem a empresa. Pronto, sim. Vocês aí de trás disseram que tinha, não foi? Se você tem qual? De participação ou familiar? De participação é essa que a gente diz assim, que é o que Pablo falou lá atrás, né? Ah, eu tenho uma empresa aqui para não se comunicar com minha situação pessoa física. Eu vou envolver ela aqui, que no caso, você tem essa? Pronto, você tem essa aí. Nesse caso, aqui os ministros têm aí, ela vai servir para isso aí, ela vai servir para concentrar o grupo dele, onde ele é sócio todo, para poder alavancar crédito em banco, essa que ele tem, vai conseguir alguns benefícios com ela. Essa que a gente está falando aqui, que é a patrimonial, é para proteção realmente dos bens, proteção do patrimônio da família, porque essa que tem patrimônio da família, a gente geralmente não comunica ela realmente com nada mesmo. A gente deixa ela no cantinho, os bens estão lá, tem um gatilho que a gente fala até assim para proteger, para não movimentar nem o dinheiro na conta dela, que a gente faz como? A gente cria uma operacional de imóvel, faz uma cessão dos imóveis para lá, e por lá a gente loca e recebe o dinheiro por lá, para o dinheiro nem entrar na conta dessa daqui, para você não perder o benefício. É tão econômico que se você der um vacilo, você perde o benefício. Então, assim, eu volto a dizer, é um produto bem específico no mercado, tem muita gente vendendo gato por lebre. E acaba que muita gente enganada, porque a receita, geralmente, quando ela vem sem você esperar e vem pegando todas as armas. Então, por exemplo, numa holding, quando você coloca os imóveis, vou falar até uma linguagem bem técnica de contabilidade agora, quando você coloca os imóveis dentro dela, você não pode colocar os imóveis nem na parte do estoque. Porque quando você envia a declaração para a Receita Federal, dizendo que os imóveis estão em estoque, naturalmente você colocou para venda. Esses imóveis têm classificado no ativo permanente, numa conta que não seja alocada para venda. Porque quando você denuncia a Receita, o imóvel está na conta de estoque. Ele automaticamente está para vender, a Receita vai poder lhe questionar disso aí. Então, até para classificar, dentro de um balanço, você tem que classificar o imóvel no canto certo. É um conjunto de informações, são informações muito sérias, porque envolve muitos valores. E envolve a situação da família, é isso que a gente tenta mostrar da melhor maneira possível. Vocês entenderam o que eu falei? Deu para entender um pouquinho quem tem alguma coisa de imóvel, quem não tem? Quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida sobre isso? Eu acho bom que vocês perguntem para poder discutir. Suélio. Diga aí, Frederico. Boa noite a todos. Com relação ao familiar, meu pai, vamos lá, tem 5 imóveis e mais um monte de grana no banco. Ele vai lá, faz essa holding e já deixa ali, né, a sucessão de como vai ser feito. Correto? Sim. A gente pode, nesse meio tempo, ele em vida ainda, vender algum daqueles itens? Acho que não, você comentou, né? Nesse caso, ele não perde o controle de nada, o controle é dele, entendeu? Ele está só fazendo uma sucessão antecipada para você, porque trazendo para aquela carga, vamos lá para a parte tributária. A parte tributária é muito pesada de todos os imóveis que ele tem hoje. Se ele no caso chegar a falecer hoje, quando vocês abrirem o processo de inventário, naturalmente vai ser avaliado pelo valor do mercado. E vocês vão ter que ter o dinheiro ali à vista para pagar o ITCMD. Vai ter que ter o dinheiro à vista para pagar a Gustavo ali, o advogado, para pagar o inventário lá. Entendeu? Que é essa telinha anterior. Vocês vão ter que ter, como o patrimônio de vocês é superior a 9 milhões, então, assim, você vai ter que pagar só a Gustavo. Gustavo disse que o último inventário você fez por quantos por cento, Gustavo? Ó, aqui eu botei 5. Ele fez por 8. Que ela orienta essa cobrança de honorários dos advogados, né? Então, assim, geralmente, quando é um inventário, vai oscilar entre, como o senhor falou, de 5% a 10% do patrimônio envolvido, né? Então, o gargalo aqui da situação, foi bom você perguntar, porque aí o pessoal esclarece mais para entender. O gargalo é porque quando uma pessoa falece da nossa família, que seja o dono do patrimônio, quando for fazer o inventário, tem que fazer pelo valor atual, não é pelo valor que está no imposto de renda.